Olá, família Atitude. Eu sou o Wilkley da Monique. Eu sou a Monique do Wilkley. Juntos somos casados para sempre e paz para toda a vida. Ryan, Patrick, Eric, Kaique. E a voz da Maria Lina, não pode esquecer da princesinha. Sim. Meu xodó, nosso xodó. Aí ele fica com ciúme, porque ela fica me chamando vovó Monique, não chama vovô Will. Vovó é vovô Wilkie. Já tá aprendendo a falar. Bem, estamos aqui para mais um episódio do Família Cast. E eu queria te fazer um convite, você ainda que não é inscrito no nosso canal, no Atitude TV, inscreva-se, clique em todas, que o YouTube entende que se você está inscrito ali, em todas as vezes que chegar um novo episódio, você vai ser comunicado. Faz o seguinte, se você ainda não curtiu nenhum episódio, curte, comenta, compartilha, assista vários episódios, vários temas relevantes aí. E você comentando e compartilhando, o YouTube também entende que é relevante e vai comunicar a outras pessoas. Bom, você que ainda não nos segue nas redes sociais, siga-nos em @Ministério da Família IBA. Lá tem tudo sobre o Ministério da Família, todas as atividades, cursos, eventos do Ministério da Família. É só nos seguir no @Ministério da Família IBA. E nós temos agora o Instagram do Família Cast, é o @Atitude Família Cast. E ali tem sempre uma notícia de um convidado, algum assunto, algum tema ligado ao podcast do Ministério da Família, que é o Atitude Família Cast. Estamos aqui. Bem, vamos falar do nosso convidado de hoje. Nosso convidado de hoje... Eu tirei várias dúvidas aqui com ele antes de começar. A Helena é quase curiosa, né? Já fez 1 milhão de perguntas, já fizemos uma entrevista anterior, aqui a começar o episódio. Nosso convidado de hoje é um irmão nosso aqui, doutor Rubens, deixa eu ver se eu acerto o nome, PT Carrari. É isso mesmo? PT Carrari, é. PT Carrari. Doutor Rubens, apresente-se aí para o nosso público, seja bem-vindo, muito obrigado aqui pela sua presença. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, é um prazer conversar sobre assuntos que a gente lida no dia a dia. Eu sou membro da Igreja Batista Atitude há talvez mais de 10 anos, se não me engano. Tenho mais de 80 pregações do pastor Josué anotadas e bem anotadas aí na nuvem para a gente poder sempre acessar. Sou médico desde o início dos anos 2000, já vão aí para 20 e poucos anos, né? Sou filho de médico, a segunda geração de médico da família, e lá em casa meus irmãos também são médicos e a gente respira isso. Bobeou, a gente está atrapalhando a vida dos outros em volta conversando sobre isso. Que benção. Então é um prazer conversar. Benção demais. Bom, eu gostei dessa questão aí das 80 pregações do pastor Josué. A gente pode marcar um café aí só para o senhor passar para mim, pegar essas dicas aí, porque eu tenho muita pregação anotada. E quando a gente vai fazer, né, alguma conferência, participar de algum evento de família que a gente leva a palavra, a gente também, né, Deus tem usado a gente aí para pregar como marido e esposa, como ministério de família, ou para homens, ela também só para mulheres. É bom ter esses temas anotados aí, que a gente tira muita coisa, né? Tem, muita. Mas eu falei o número brincando, porque durante uma das aulas do Querigma, o pastor Felipe Freitas comentou o tanto de pregação que ele tinha. Eu falei assim, caramba, eu não sei quantas eu tenho do pastor Josué. Aí eu fui contar, e tinha mais de 80. Eu falei, caramba, eu não imaginava que fossem mais de 80. Que legal isso, né? É muito bom, né? Significa que a gente está conectado naquilo que o Senhor tem dito através do pastor Josué para esse tempo, que ele é um profeta para esse tempo. Isso. E nós estamos aí sendo pastoreados por um grande homem de Deus, um grande servo, muito bom. Mas é bom tê-lo aqui conosco, também agradecer a presença da sua esposa que está aí nos bastidores. Flávia. Flávia. A Flavinha tem que estar por perto, senão eu não me sinto seguro. É isso aí. Aí eu gostei. Toma essa carne. Muito claro, bom. Isso, sempre. E você estava falando que a sua especialidade, né? É médico, uma família de médicos, segunda geração. Isso, é sua geriatra. especialidade hoje é geriatria. É interessante porque eu terminei a faculdade de medicina, a primeira especialização que eu fiz foi cirurgia geral. Porque eu tinha lá um sonho de infância e tudo, que depois eu desisti de fazer cirurgia plástica. Fiz terapia intensiva, que é a especialidade médica que cuida dos pacientes críticos, né? O médico que cuida de uma unidade de tratamento intensivo, do CTI. Sim. Mas fiz muito mais porque eu era gerente de uma empresa de ambulância, lidava com o paciente crítico na ponta. E fiz geriatria e gerontologia, que é o que eu mais me dedico hoje em dia. E a tua especialidade hoje é essa. E você atende em hospital, em clínica, em consultório? Em clínica, em hospital, debaixo d'água, um monte de lugar. Mas tem o seu consultório também? Tem meu consultório, na Barra da Tijuca, isso, muito perto lá de casa. E hoje você opera alguma rede, atende alguma rede especializada ou é médico
fora de rede? Eu atendo vários planos de saúde, mas no meu consultório sou particular. Só particular. Mas atendo em outras clínicas, em um monte de lugar. Médico é bom que a gente vai pulverizando. É né? É bom verdade. saber porque a gente deixa aqui o arroba, né, pessoal, te seguir Ótimo, no Instagram, chamar na ótimo. mensagem, a gente buscar, Tem muito tirar vídeo dúvida, legal né? no Instagram. Isso é bom. legal. Então vai ficar aí o arroba do Dr. Rubens aí no final, vocês vão estar acompanhando aí. Tiverem Segue ele, dúvidas tira dúvida, também. né, doutor? É, Pode isso tirar aí. a dúvida lá, chama na Isso aí. mensagem, marca uma consulta quem estiver precisando. É isso aí. A gente espera que não precise, É né? isso aí. Mas se precisar, Que é temos a estatístico, mesa né? aqui. É isso aí. né? Amor, Alguém mas que não é nem só passado. precisar, às vezes é antecipar, né? Fazer periódico. E aí eu já fiz uma pergunta. Eu já fiz uma pergunta anterior aqui para saber a idade, né? Esse ano eu completo 50, né? Então 50 anos, o cara tem que estar alinhado ali com o médico, né? Querendo ou não, o cara tem que ir lá no médico, tem que ficar amigo do médico. É que ele vai fazer 50, mês 50, aí eu já perguntei logo, eu faço PSA, é obrigado a fazer o toque? É a preocupação de todo homem, né? É, isso aí. Mas é importante a gente esclarecer isso, e a gente vai falar sobre essas coisas aqui também. Bom, no primeiro tópico aqui, doutor Rubens, a gente vai falar sobre a cultura da prevenção, né? E foi o que a Monique falou, a gente não tem que só procurar quando está precisando. A questão da prevenção é muito importante. Bem, aqui no Brasil ainda existe essa cultura de buscar o médico só quando está doente, quando né, emergência. É. Eu digo que é igual o carro. O cara só SOS. vai levar o carro estraga. para consertar quando quebra, né? É. E o paciente só vai ao médico quando ele está doente. É. Bem, doutor, qual é a importância da gente mudar essa mentalidade, adotar a cultura da prevenção, fazendo check-ups? Então, eu costumo dizer para o meu paciente uma coisa assim, interessante. A cultura da prevenção é a valorização do planejamento e da contingência. Geralmente, o paciente que não se previne é aquele que também não planeja e não contingencia nada na sua vida pessoal que não tem nada a ver com a saúde. Entendeu? E geralmente as pessoas que se previnem em outras áreas também se previnem na saúde. Mas é interessante como isso é diferente de homem para mulher. Porque a mulher, ela se conhece mais, ela conhece mais o próprio corpo. Desde muito nova, né, tem que lidar com um fator como a menstruação, o constrangimento de estar menstruada e ter que ir na escola, às vezes desde muito cedinho. Né? Hoje parece que as meninas menstruam muito mais cedo do que antigamente. Muito né? mais cedo. Devido ao quê? Alimentação? Alimentação, Hormônio. principalmente alimentação com alimentos que tem muito hormônio. E aí frango, acelera ovo, esse processo. E aí acelera muito esse processo também porque, infelizmente, são expostas a um conteúdo erotizante muito precoce. E aí, olha que paradoxo, começa a menstruar muito mais cedo, começam a vida sexual muito mais cedo, querem ser mães muito mais tarde e deixam a vida reprodutiva, saudável, passar muito mais rápido. Porque como elas menstruam mais cedo, o ideal para a gestação também começa a ser mais cedo. Entendi. E aí vira um paradoxo. Então, a gente tem cada vez mais mulheres mais velhas alcançando o topo das suas carreiras e aí decidindo ser mãe. Que é algo perigoso, né? É perigoso. Perigoso para a mulher. Bom, mas a questão do homem, eu queria fazer uma pergunta, assim, a questão esse Novembro Azul, não está bem relacionado aqui. O senhor sabe quando é que começou essa questão, vamos dizer assim, esse apelo, né? Das pessoas darem importância. Então, isso tudo começou na esteira do rosa, né? Do câncer de mama. Começou com que câncer. Começou a pulverizar. Levantar essa bandeira. Eu lembro daquela camisa que era uma marca, acho que é a Hering, que fazia, seria? Isso, né? Na década de 90? Isso aí. Então, assim, começou-se a falar muito sobre isso. Porque para a mulher é muito, vamos falar mais simples, porque o câncer de mama, quer dizer, a mama é uma glândula que é um apêndice externo. Então a mulher vê a mama todo dia, ela toca na mama todo dia, lavando e tudo. Então é muito mais simples ela se tocando, descobrir até alguma coisinha errada aqui, tem alguma coisinha errada ali. O autoexame fica mais fácil, né? Isso, de identificar. enquanto para o homem o autoexame é muito mais restrito em relação a muito menos coisas, né? Então, assim, nessa mesma esteira, vendo que isso alcançava resultado, a comunidade médica decidiu emplacar isso sobre o autismo, sobre a tentativa de tirar a própria vida, que a gente nem falar a palavra. Como é que é? Amarelo, Júlio Amarelo, seria? É isso? É isso. E Tem um mês dado específico, por não vou dizer exemplo, qual é. mês específico, Isso, né? a cor e um mês. Identifica aquela situação. E né? a gente chegou ao momento que tem
duas cores, duas coisas No no mesmo mês. No mesmo mês. Né? Mas o importante é isso, é conscientizar as pessoas. Então foi tudo criado pela comunidade médica para haver uma conscientização, Isso né? aí, isso dessas aí. situações e justamente que a gente está falando da prevenção. Isso aí. Agora, a prevenção na infância e na adolescência, quais são os exames e cuidados preventivos que a gente pode ter para isso aí? Então, a primeira prevenção que uma criança pode fazer é seguindo o calendário nacional de vacinação. A primeira coisa... Nasceu o bebê, já tem que começar Tem que ali. seguir o calendário nacional de vacinação. É interessante que eu estava conversando com a Flávia esses dias, a gente falando sobre um familiar meu que há muitas décadas atrás faleceu de tétano, ela contando que uma vez machucou o pé. Eu falei, Flávia, mas a nossa geração é a geração que não vai ter problema com tétano, porque a gente vacina com tétano desde criança. E o tétano é uma coisa que ninguém sabe o que é, a maioria das pessoas, mas todo mundo sabe que a vacina existe. Mas, e a vacina do tétano, como é que está? Então, assim, primeira coisa é o calendário nacional de vacinação. Outra coisa que serve para o adulto também é o seguinte, qual é o hábito que você está inserindo na vida da criança? Ela está aprendendo a gostar de quê? Porque a criança que experimenta uma melancia e ela não tem oportunidade de provar o chocolate, ela vai gostar da melancia. Sim. Depois que você conhece melancia e chocolate, você pode ter uma preferência por um deles, pelo paladar. Então, assim, é interessante porque dizem, os psiquiatras falam que não tem como a gente sonhar com uma coisa que a gente não conhece. Como é que você pode gostar mais do chocolate se você só come melancia, fruta? Então, assim, apresentar os legumes, as verduras, as frutas, sem mística também, né? Não é? Olha, agora você vai provar a abóbora. Inserir na alimentação naturalmente. Naturalmente, todo mundo da família comer. E também não adianta querer forçar a criança a fazer uma coisa que ninguém faz. Entendi. Tem que ser um hábito familiar. Um hábito familiar. No que dia aí vai da ser, família. aí a prevenção começa bem. Pô, muito legal, isso é importante. A gente está em casa. O meu filho mais velho, ele comia muita besteira, porque eu vim de uma geração que comia muita besteira, do todinho, da noninho, essas coisas. O nosso do meio, quando ele entrou para a creche, ele foi muito cedo, ele se alimentava na creche. Então lá era beterraba, cenoura, frutas, né? Até as pessoas ficavam impressionadas, que ele chegava na casa das pessoas e pedia o verdinho. E até hoje a alimentação do nosso do meio é bem melhor do que o nosso mais velho. Então, tá vendo? Quer dizer, ele foi inserido a essa cultura de uma maneira natural e muito positiva, né? Que bom que continue assim, tomara que continue assim. Ele come beterraba crua, filho. E a gente vê até pelo biotipo, acaba sendo... Ele sempre teve um biotipo mais magro, mais seco. O outro nunca foi... Era meio gordinho quando criança, mais fortinho. Lutou sempre com a balança, aquela coisa toda. Mas como sempre foi atleta, jogou futebol, chegou a jogar profissional, então sempre manteve o corpo em dia, treinando, aquela coisa toda. Mas o paladar dele já foi mais pro lado das coisas... Né, que não são nutritivas, são apenas saborosas, né? Essa é a diferença. E que lá na frente vai causar um... lá na frente, assim, pode causar um monte de coisa, né? Principalmente o apego emocional que tem com um determinado sabor, que existe isso também. Por exemplo, na geriatria, às vezes, quando o neto começa a tomar conta da avó, ele decide que vai levar ela no geriatra, ele chega para mim e fala assim, vovó toma Coca-Cola todo almoço, não vai tomar mais. Ele acha que está fazendo um bem para ela, mas não sabe o que significa para ela tomar Coca-Cola todo dia, algo que era coisa só de rico, ou que uma coisa uma vez ao ano, uma coisa que quase ninguém tinha, uma coisa que só aparecia em filme. Então, assim, a nossa relação com vários hábitos, tanto alimentares, quanto atividade física, quanto com os vícios, mesmo aqueles que são permitidos por lei, como cigarro, bebida alcoólica, tem muito a ver com isso. O jeito que a gente observou a sociedade, do jeito que aquelas coisas pareciam para a gente. Por exemplo, nós somos de uma geração em que a gente assistiu muita propaganda bonita de cigarro. Sim, no cavalo, né? Malboro, né? O cowboy, a Hollywood lá, o esporte náutico, né? Todo mundo com saúde. E cigarro é literalmente fogo em dinheiro. Você não tinha forma maior de você ostentar do que colocar fogo em dinheiro, queimando dinheiro na frente de alguém. Sim. Ainda mais quando aquilo estava com a carteirinha lá, que estava no carro de Fórmula 1. Então, assim, é difícil você pegar uma pessoa que viveu isso tudo, desapegar disso, porque isso entra no cérebro em lugares inatingíveis, né? E aí foi o que o senhor falou do apego emocional, né? Apego emocional. Tem gente que sente o cheiro do cigarro, se lembra de coisas positivas. Igual a gente se vê no café aqui,
eu tenho uma memória afetiva enorme com café. A Monique não toma café, ela falou que lembra do bisavô dela. É isso aí. Fazia um cafezinho todo dia, 5, 6 horas da manhã, tava com café no fogo. Então, é tão interessante isso que às vezes eu sirvo um café e eu vou atender o paciente e ele fica incomodado e fala, toma um café. Eu falo, não, se eu não tomar não tem problema, porque só o aroma que ele dá na sala já muda pra gente por causa do apelo afetivo. É verdade. Muito legal. E o senhor falando disso aí, não tá nem aqui, mas eu lembrei de uma coisa. A avó da Monique, ela faleceu tem quantos anos? Já tem uns 2, 3 anos já? Não, minha avó faleceu esse ano. Não, ano passado. Ah, qual avó? A materna? Edith, é. A minha avó Edith tem 3 anos. 3 anos. Foi mais. Ela faleceu com 88 anos, né? 2021, 4 anos. Então, ela tinha o seguinte, ela começou a desenvolver o Alzheimer. Só que ela era gaúcha, ela tinha um hábito de tomar vinho nas refeições. E aí, devido à medicação, o médico falou... Tem que evitar. Tem que evitar. E como é que tira isso dela? Suco de uva integral. Inseriu, transferiu, aí ela morava com a tia dela, e ela pegou e falou um dia assim, elas acham que estão me enganando, estão me dando vinho, isso aqui é suco, sabe? Mas ela esquecia e tomava, acabava tomando. Mas para ver, esse apego emocional, eu falei sobre isso. Eu lembrei disso porque quando o senhor falou dessa questão, eu lembrei justamente. Se a gente talvez tirasse, na época, ela teria falecido muito mais cedo, entendeu? E isso ela durou muitos anos ainda, sei lá, quase uns 10 anos. Porque isso faz parte de outros aspectos da saúde que são muito importantes. Na geriatria a gente lida muito com isso, quer dizer, a nossa saúde é um tripé. É o bem-estar físico, que é o óbvio que todo mundo fala, o psíquico e o social. Então, assim, eu sempre começo a consulta perguntando, você mora com quem? Anotando, o paciente vem sozinho. Já é um dado. Mora com quem? Moro sozinho. Ou moro com meu neto. Ou moro com meu filho. Aí tem gente que fala, ou melhor, ele é que mora comigo. Então você já vê um aspecto social ali que muda a qualidade de vida da pessoa. É um aspecto importante da saúde. É interessante, eu queria até pegar o gancho para falar sobre uma coisa que eu gosto muito de repetir, é que a maior pesquisa da história da humanidade, ela acontece até hoje na Universidade de Harvard, em Boston, que é sobre qualidade de vida. Em 1930 e pouco, começaram a pesquisar o que vai determinar a qualidade de vida. Pegaram adolescentes pobres e ricos de Boston e começaram a acompanhar com exame de sangue, com radiografia, com tudo que existia na época até hoje. Vários já morreram. Alguns se tornaram esquizofrênicos, outros veteranos de guerra, alguns já morreram, alguns amputados, alguns subiram socialmente, outros desceram socialmente, alguns são viúvos, alguns têm filhos, alguns já perderam filhos, mas a conclusão que eles chegaram é impressionante, que o que determina a qualidade de vida é a qualidade dos relacionamentos. Ou seja, as amizades... Muito mais do que não ter uma perna porque precisou amputar por causa do diabetes. A qualidade de vida é determinada pela qualidade dos relacionamentos. Então é incrível que, por exemplo, a palavra de Deus diz que os filhos são a herança do Senhor. Sim. E feliz é aquele que enche deles a sua aljava. Eu tô cheia. Não será envergonhado no dia da sua velhice. Literalmente, a Bíblia está dizendo que ter muito filho é uma garantia de aposentadoria. Não, gente, eu falo isso. Porque essa geração agora não quer ter mais filho. Mais ter filho. Aí eu falei assim para minha nora, que tem a minha netinha. Falei, quem vai cuidar de vocês quando ficar velho? Porque a gente vai morrer. Isso. Você é filha única, não tem irmão. Isso aí. Quem vai cuidar? Olha, às vezes impressionada, né? Eles não vezes pensam nisso, eles só pensam no agora, ganhar dinheiro. Isso aí. E assim, eu atendo muitas senhoras que têm 8 filhos. As que têm 8 filhos, às vezes um deles já morreu, às vezes um deles está preso, mas tem sempre 4, 5, 6 para revezar, para levar, para poder dar um dinheiro. Então ela começa a ter uma vida muito boa, que nunca teve. Ela tem cuidados. Porque ela tem cuidados e tem quem cuida delas. E, cara, sabe o que é incrível? Parece que os filhos começam a disputar quem que cuida melhor da mãe. É verdade. Que legal isso. Sabe? E assim, outro dado que chama atenção nesse caso é que geralmente é a mãe, não é o pai. Por quê? Porque o homem se cuida muito menos. É meio, né?
Eu tô fora dessa estatística aí, eu tô me cuidando bastante. Muito bem. Tô me cuidando, isso aí eu falo... Ele fala que quer chegar aos 100. Eu falei que eu cheguei esse ano aos 50, eu tô no alto da montanha. É. Pra descer agora falta mais 50. É, então eu isso vou chegar aí. nos 100. Tá só na metade, Tô na né? metade, pô. Tô na É, metade. mas as estatísticas mostram mesmo que os super longevos que a gente fala, que são os supervivedores que passam de 90 a 95 anos, serão cada vez mais. Na geriatria a gente entende que a geração que vai viver até os 150 anos já nasceu. É mesmo? Porque se você pega os avanços científicos nos últimos 20, 30 anos, eles crescem em progressão geométrica. Então, aquilo que vai estar acontecendo daqui 10 anos é muito maior do que o crescimento dos últimos 10. Por exemplo, há muitos anos atrás, a gente ouviu falar de uma atriz, da Angelina Jolie, que fez mastectomia e tirou as mamas porque descobriu que tinha predisposição para câncer de mama. Como que ela fez isso? Hoje em dia, você vai no laboratório, não precisa de pedido médico, só que tem que ser particular, você paga aí entre 500 e 800 reais no exame que te dá predisposição genética de todas as doenças que existem. Qualquer pessoa pode fazer. Ou seja, qualquer pessoa pode fazer esse Qualquer exame, vai pessoa. procurar um médico onde ela já pode começar a Isso, prevenir. vai levar para o médico e o médico vai falar, olha, temos que preocupar sim com isso ou não. E é tão impressionante porque você faz o exame, a Flavinha, minha esposa, fez, e vem lá falando coisas e fala assim, caramba, mas eu não contei isso para ninguém. E outra coisa, ele dá ancestralidade de onde vieram seus genes, de onde vieram os genes maternos. Como a tecnologia... É muito interessante. E como eles são obrigados, por ética médica, a compartilhar esses dados com o mundo inteiro, ele te diz onde estão parentes geneticamente mais próximos que você, em caso de você tiver necessidade de transplante. O nome e o e-mail, se a pessoa tiver dado... Não, se ela tiver dado liberdade para acessarem os dados. Tá. Então, tanto no meu quanto no da Flávia, a gente se surpreendeu de encontrar naquela lista pessoas que têm o mesmo sobrenome que a gente nunca ouviu falar. Que é da árvore genealógica de vocês. Isso, eu encontrei gente lá que tem um sobrenome da minha bisavó que veio da Itália, que eu não sei onde foi parar. E ele é uma pessoa que tem uma genética muito parecida com a minha. Eu falei, caramba, essa pessoa não tinha como saber que essa pessoa é realmente familiar meu, mas geneticamente é uma das mais parecidas comigo. Uma curiosidade, doutor. Onde é feito esse exame? Os melhores laboratórios têm, todos eles. Tem. E aí, plano de saúde ou particular? Não, plano não cobre. Tudo pago. Também é uma das coisas... Tudo que é bom é pago. Assim, é um Não, exame... mas é uma informação. Assim, existe uma preocupação também de haver uma correria desenfreada com a preocupação enorme. É igual a ética sobre usar ou não o telefone dentro do avião. Você está num lugar confinado, você não pode sair dali imediatamente. Imagina se você recebe uma notícia ali que é melhor você estar onde estava. Então, a discussão ética é, vale a pena a maior parte da população descobrir que tem predisposição genética e o surto coletivo? Vai ter um surto. Então eu quero tirar minha mama. Então eu quero... Não é tão simples. Já vai adoecer também mentalmente? Isso. Então, isso assim tem que ser feito com muito cuidado, porque aquilo ali é predisposição. Não significa que com certeza vai ter. Então, se a pessoa está predisposta, ela vai evitar fatores de risco. Então, quer ver? Eu vou falar de algo que não tem a ver com a sua área. Por exemplo, eu coloquei uma prótese de quadril ano passado. Eu tinha uma predisposição ao desgaste de cartilagem. Eu nasci com essa anomalia. Como é que sabe isso? Não tem como saber. Esse exame dá. Esse exame dá? Cara, o exame é impressionante. Mostra que eu posso ter mostra, e mostra, às vezes, cara, tem coisa que é tão incrível que ele mostra sobre remédios que não vão funcionar bem para você. Entendi. A Flavinha fez e falou assim, caramba, eu tomava esse remédio e não funcionava, às vezes o analgésico. E o que aconteceu? Eu não sabia, então como eu sempre fui um atleta de alto rendimento, apesar de não ter sido profissional, mas eu lutei karatê, eu trabalhei com dança, então tudo de alto impacto, futebol, então alto impacto, alto rendimento. Eu treinava como se fosse um atleta profissional. Aos 41 para 42 eu descobri que tinha um desgaste e comecei a tratar. Fui tratando, fazendo os paliativos, que a gente chama, que quando você tem um desgaste, ele não tem como acabar com ele. Você pode desacelerar, voltar atrás, não volta. Mas eu cheguei ao ponto de não ter mais cartilagem, ter que botar uma prótese. E eu tenho já essa predisposição no outro quadril também. Então, hoje o que eu mantenho fazendo é musculação para fortalecimento e evito o máximo possível de atividade de impacto. Aí o médico falou, você vai parar de jogar futebol? Ele falou assim, você vai ter que avaliar se isso vai mexer com o teu emocional, se isso vai te gerar algum tipo de instabilidade emocional, depressão. E assim, para mim é uma válvula de escape. E faz parte daquele aspecto da saúde que eu estava falando antes. É isso aí. Então eu não posso ficar sem praticar atividade. A musculação para mim é importante, porém eu preciso
jogar um futebol uma vez na semana. Ok, Isso. não vou jogar mais 3, 4 vezes, mas uma vez eu vou jogar. Isso aí. Sabendo que lá na frente eu possa ter que operar novamente. E isso para mim tá tudo bem. Eu tô tranquilo. E tem uma coisa que eu costumo falar com os meus pacientes, assim, porque a geriatria é a ciência médica que cuida da doença do idoso. A gerontologia, que é uma especialidade dupla, é geriatria e gerontologia. A gerontologia é o planejamento do envelhecimento. Então, se você me procurasse, uma das coisas que eu ia te dizer é para aprender a ter paixão pelo ambiente esportivo, tanto quanto você tem em praticar o esporte. Porque isso, quando você tiver 90 anos, 100 anos, você vai se sentir tão bem de estar ajudando alguém a malhar direito, do que se você estivesse malhando. Entende? Tem um paciente meu de 30 e poucos anos, surfista. Ele levou a avó e ficou impressionado, eu falando com ela. E aí eu falei para ele, você vai fazer o quê quando não conseguir mais surfar? Ele falou assim, eu não pretendo viver sem conseguir surfar. Eu falei, então vamos lá. Se você chegar aos 100 anos, em algum momento você vai não conseguir pelo menos se equilibrar lá em cima. Então você vai ter que ter criado um prazer pelo mar, pela areia, por ver alguém surfando, por ver o pôr do sol, por ensinar alguém a surfar, ou montar uma fábrica ou uma loja de reforma de prancha que seja compatível com isso. Quer dizer, você vai estar inserido naquilo com muito mais... O meu projeto de vida, por exemplo, como eu sou ligado à atividade física, eu estudei educação física e não me formei, e aí eu não pude continuar exercendo a profissão e tudo mais, que eu não cheguei a me formar. Na época, quando ela oficializou, né, que legalizaram a educação física, eu parei de exercer a profissão. Bom, aí já tentei voltar para a faculdade, mas o trabalho dia a dia você acaba não fazendo. Mas eu tenho um projeto de ter um centro de treinamento. É isso aí. É o meu projeto. É isso que eu estou falando. Um centro de treinamento integrado, onde vou ter atividades físicas no geral, treinamento funcional, treinamento de musculação, futebol, luta, medicina esportiva, ortopedista, nutricionista, tudo para estar acompanhando, até psicólogo, para ajudar e desenvolver os talentos ali, descobrir talentos. Quer dizer, isso para mim é prazeroso, não é trabalho. E é justamente, eu nem sabia, tá vendo? É isso aí. Já tô ligado dentro daquilo que o Golaço, é isso aí. Doutor, e assim, mito ou verdade? É verdade que o câncer de próstata, desculpa. Eu pensando na minha próstata. O Wilker falou da próstata. É a partir dos 50 ou isso é um mito? Então, ou pode depende vir? da predisposição. Predisposição que significa, se você tem familiar que já teve, e tem alguns outros fatores, né? Assim, o principal dele é o genético. Você tem algum familiar que já teve câncer de próstata e nessa hora o médico tem que ajudar. Por quê? Porque é muito comum, às vezes a pessoa não conheceu o pai. Entendi. Ou ter perdido o pai muito cedo, porque o homem morre muito mais cedo, ou não ter nem conhecido, por causa da conjuntura sociocultural que a gente vive, infelizmente. Então, pesquisar. Você conheceu o seu avô, você conheceu o seu pai, você conhece os tios por parte do seu pai. Então, ou porta-mãe também, entendeu? E outra coisa é a etnia. É impressionante que, assim, na medicina, cada etnia tem mais predisposição para um tipo de doença. Por exemplo, os povos mongóis, China, Japão, Coreia, Camboja, eles têm muito mais chance de problema no fígado. Né? Caucasóis, que vem da Europa, muito branco, tem mais chance de câncer de pele, mais chance de artrite reumatoide, de doença autoimune, de câncer de mama. Porque eu estou te perguntando... E o câncer de próstata mais para negros. Então, assim, não é porque a pessoa não é negro que não vai ter. Mas, fazer essa verificação até porque nós no Brasil somos extremamente miscigenados. Sim. Por isso que pode ter vários tipos de doenças atreladas sem a gente saber porque a descendência que vem. Porque ninguém consegue fazer essa busca, né? Então, por exemplo, você faz esse exame que eu estava te falando antes, além dele te dar predisposição genética, diz de onde vêm seus genes. Então, por exemplo, eu fiz e me impressionei com algumas coisas, entendeu? Eu sabia que eu tenho uma antepassada materna que foi indígena, mas aí 3% da minha carga genética é de povo originário da América do Sul, de indígena. Legal. Quem bate o olho em mim não vai dizer isso, né? Então, entendeu? Então, assim, isso é muito interessante por isso. Quando surgiu esse exame, eles fizeram convidaram pessoas, assim, de perfil preconceituoso para fazer. E, assim, pessoas tipo, por exemplo, um típico turco, e descobriu que ele tinha 45% de sangue grego. Ih, meu Deus, confusão. Ou aquele britânico nacionalista. Inglês, bem isso, inglesão mesmo. Inglesão, e descobriu que ele tinha 80% de gen inglês. E aí eles conversavam entre si.
E às vezes descobri que o outro era mais da nacionalidade que ele defende do que ele. Que legal isso aí. É Top demais. interessante. Eu te perguntei isso por causa da idade, porque assim, tem muito homem que espera aos 50 anos para fazer o exame. Não. E às vezes, com essa predisposição a ter câncer de próstata, Isso. aos 30 anos, eu creio que já deve começar. Todo homem que eu peço exame, eu peço o PSA. Já vai fazer uma consulta e já pede o PSA. Já... Mas é interessante as pessoas saberem que a próstata é extremamente sensível. A próstata fica no assoalho da pelve, a uretra passa por dentro da próstata. Então, assim, se a gente levantar daqui, depois de terminar o podcast, for colher, vai dar o PSA alto, porque ficou muito tempo sentado. Então, assim, tanto é que não pode fazer o exame de PSA, né? Isso, se não tiver... Não pode andar de bicicleta, Nem né? andar de bicicleta. Não pode andar de bicicleta. Nem de bicicleta. Fazer o Pelo menos PSA 3 dias. Ficar 3 dias. Então, assim, é muito comum a pessoa não se lembrar que fez alguma coisa que não pode. Entendi. Entendeu? Porque vai dar alto, porque ela vai responder. Deixa eu fazer, então, vou fazer 3 em 1 aqui. Vai ser meio que um bate-bola. Bora. Sobre a prevenção da vida adulta. A gente vai falar sobre homens e mulheres. A Monique fez a pergunta, né? Qual a idade ideal para fazer os exames. Tem tanto agora para a saúde da mulher e do homem. Uhum. A gente falou um pouquinho do Novembro Azul e do Outubro Rosa. Tá ligado? Tá ligado. Então, assim, a mulher também está ligada nessa questão da prevenção? Tem uma idade ideal ou ela já é pelo autoexame mesmo nova ali, por causa do seio? Pelo autoexame. Pelo autoexame. E aí, assim, eu rasgo o verbo, eu falo mesmo. Posso? Pode? Deve, Fica à quiser vontade. Então vamos lá. Pra galera. O que acontece? A ciência médica se ocupa de ajudar o ser humano em todas as vertentes. Só que muitas vezes a gente é impedido ou cerceado por políticas públicas, que às vezes ajudam, às vezes atrapalham. Então, assim, a mulher, ela se cuida mais, né? A mama é um apêndice, ela se examina, ela se vê, ela conhece o tamanho de uma mama, de outra, é normal que uma seja um pouquinho diferente da outra, ela consegue perceber mais fácil. E ela tem mais interesse nisso, talvez por menstruar, por estar sempre se olhando, sempre vendo, sempre cuidando da própria saúde. Esse mês eu menstruei 5 dias, o mês passado foram 7, meu ciclo é irregular. A mulher, desde muito pequenininha, ela percebe isso. Ela consegue controlar isso de uma melhor forma do que Claro, até para nunca passar constrangimento, desde muito pequenininha, a levar absorvente para a escola e tudo. Talvez por isso, e também por conta da testosterona, um homem é assim, vou romper o mundo, vou conquistar tudo, é o Tarzan, é o... Tá cheio de testosterona. E ele acha que ele é invencível. Superman. E é invencível, né? Então, o que acontece? A mulher sempre se cuida muito melhor. Então, assim, é muito difícil a gente ter a necessidade de explicar para a mulher da necessidade do autoexame. Ela praticamente já faz isso. Já é natural da mulher, porque é cultural também. É cultural também. É cultural. E como a gente falou, né? A mulher vem nessa esteira aí desde lá da década de 90 sendo estimulada a isso. E as mulheres geralmente fazem mais isso. Lógico, naquela época, lá na década de 90, ainda existia muito mais preconceito, né? Eu conheci uma senhora que nunca tinha ido no ginecologista. Morreu sem ir. Meu Deus. Morreu sem ir. Ela teve filho, não? Não. Não teve filho. Ainda... Porque nem ela sabe e não quis saber. Entendeu? Casada e nunca foi. A gente pode dizer que seria uma ignorância cultural? Uma ignorância cultural, sim. Totalmente, claro. Totalmente cultural, entendeu? Então, assim, a gente trabalhar isso também, que... não há nada de errado de você estar diante do médico, conversar sobre aquilo que você sente, sobre aquilo que você tem e tudo. Mas é incrível como a gente vem de uma sociedade que era mais conservadora por um lado, mas que não tinha tanto embate por outro. Por exemplo, era mais comum, há 30, 40 anos atrás, a mulher ir no ginecologista homem. Meu pai é ginecologista. E a sociedade era muito mais conservadora. Hoje em dia, a maioria das mulheres nem pensa em ir no ginecologista homem. Vai no ginecologista mulher. E a sociedade é muito mais liberal. Parece um paradoxo. É né? verdade. Parece um contrassenso, mas você vê como a cabeça das pessoas é complexa. Então, o que eu estava querendo dizer antes é o seguinte. A mulher começa a investigar muito cedo. Mas as políticas públicas sugerem para os médicos da rede pública parar a investigação com 65 anos. Com Parar? 70. Ué, mas e aí a mulher para de viver? Não. Vou te falar uma outra coisa que você vai entender. Eu fiquei agora. Eu fiquei É pesado, agora. cara. É pesado, mas é importante. Sabe por quê? Porque as pessoas precisam ter essa consciência. Por exemplo, há muitos anos atrás, na Suíça, eles chegaram à conclusão que se gastaria muito menos tratando o câncer dos tabagistas do que com previdência.
Então vamos parar de fazer campanha contra o cigarro. Nossa, é tudo por dinheiro. Aí que é o... Então, assim, uma mulher de 70 anos, ela descobre que tem câncer de mama. Sabe, Tem que mas... tratar. Mas essa política pública, ela é firmada em princípio de melhor nem saber. Meu Deus do céu. Entende? Ou seja, Então, a Sim, pessoa... porque já na Quando cabeça descobre, dele já já tem uma morreu. certa idade, é melhor que... não é nem que é melhor, mas assim, a maioria das mulheres, se tiver câncer de mama, vai evoluir muito lentamente. A expectativa de vida é 80 e poucos anos de idade. Aí vai ter um custo. Vai ter um custo, principalmente o custo. Mas assim, a maquiagem ela vai acabar morrendo de outra coisa, e não do câncer, se estiver com câncer. Só se for muito agressivo. E é muito raro um câncer de mama muito agressivo. E se for muito agressivo, vai aparecer, aí trata. Até mesmo porque quando triste, gente. descobre numa idade avançada, isso aí que o senhor está falando, ele não é tão agressivo, então vai prolongando. Vai prolongando. Um dia acontece uma outra situação que não daquilo e pronto. Isso aí. Aí o ruim é que alguns guidelines de protocolo de tratamento, às vezes, vêm de políticas públicas. Aí a gente tem que bater o pé como médico e falar assim, não, mas eu quero fazer assim. E o Conselho Federal de Medicina nos dá autorização para falar assim, não, mas eu quero fazer desse jeito o tratamento. E a prevenção na melhor idade? Seria a tua área mesmo, a geriatria. Como é que muda para os idosos? Isso Então, aí? quando chega um idoso, a gente fala o idoso nominal, né? O idoso de IBGE, porque passou de 60 anos é idoso. E hoje em dia, os 60 anos é um tipo 40, não é idoso. É verdade. É isso mesmo. É. Então, assim, quando a pessoa chega com 60 anos e eu pergunto, qual o motivo de ter agendado consulta comigo? É, porque agora eu tenho 60 anos. Então, assim, ela não vinha se prevenindo antes? Às vezes vinha. Ou agora ela quer vestir a armadura de sou idoso. E não precisa. Eu costumo dizer sempre para os pacientes, seu corpo não sabe a idade que tem. A gente é que vai contando para ele. Uhum. Você olha e fala, também eu já estou fazendo 50. Uhum. Mas seu corpo não sabe disso. Ele vai viver, vai seguir em frente. Não é comum, de vez em quando a gente vê reportagem, acharam um idoso lá não sei aonde, capinando, que não sabe a idade que tem. Foram procurar documento e descobriram que ele tem 108 anos, 102 anos. Ninguém falou para ele que ele não podia, continuou. Lógico, com muito menos vigor, mas continua a seguir em frente. Eu acho que é até uma terapia para ele lá capinar. Sim, isso aí. Então, a gente tem que ter isso. Ela dá vida longa, qualquer Isso. tipo de atividade, né? Isso. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com os rótulos, porque o rótulo trava muita gente. O diagnóstico, muitas vezes, ele vem com uma sentença. É. O rótulo é uma sentença. Então, eu falo muito isso com as pessoas, não aceito o rótulo. Você está falando a questão do vigor físico, a idade, né? O nosso corpo não sabe a idade que tem, nós que falamos para ele. Por exemplo, eu fiquei muito limitado da questão da prótese, diminui a explosão muscular, aquela coisa toda. Eu tenho uma prótese no quadril, então me limita, não me impossibilita, mas me limita. Claro que eu vou jogar um futebol, e se eu jogar com o pessoal da minha idade de 50 anos, ok. Mas quando eu jogo com a garotada de 30, a dificuldade é absurda. Claro. E aí, a gente tem no nosso futebol lá, onde eu moro, tem um senhor de 68 anos que joga com a gente. É isso que eu estou falando. Ele sabe a idade que tem, só que, por exemplo, é um exercício mental. É isso que a gente uma reflexão inseriu mental. ele no grupo para isso. Isso aí. Por quê? Como que ele é chamado? Não, ele é o Chiquinho. Mas eles chamam... Vocês chamam por fora lá, que às vezes eu vejo na academia o Chiquinho? Não, o não. vovô. O vovô do futebol. Então, mas veja bem, você sabe da limitação que tem, mas se você tiver que correr aqui, porque seu carro está pegando fogo lá, amigo, não tem jeito, você vai chegar lá... Sua prótese vai funcionar perfeitamente, você vai chegar lá rapidinho. Entendeu? Então, assim, é impressionante como a nossa mente consegue controlar aspectos que a gente... Eu vou te falar isso, eu fiz o Legendário, né? Eu tive no Legendário de São Paulo. Eu fiz em São Paulo, não fiz aqui do Rio, não. E aí, uma das preocupações era o tempo que eu ia aguentar, aquela coisa toda, e aguentei bem. Que bom. Foi muito bom. Que bom. E assim, faça porque é uma superação de limites e você faz uma introspecção de corpo, alma e espírito. Trabalha essa dicotomia do homem e a gente volta de lá muito melhor, e é só perguntar para a esposa se valeu a pena ou não valeu. Valeu. Que bom. Entendeu? Vale muito a pena. E é justamente isso. Eu vi pessoas de diversas idades participando. Eu vi senhores lá e aquilo que eu fiz, aquilo que os mais novos fizeram, os senhores fazendo. E tranquilo. Isso aí. É justamente isso. Uma coisa que eu gostaria de perguntar, que você estava falando, né, dos diagnósticos, às vezes rótulos. Uhum.
O que também eu vejo que ajuda é a fé, né? No momento que recebe. A fé é tudo, né? A fé é tudo. Assim, partindo de pressupostos laicos, materialistas, as pesquisas médicas geriátricas apontam que o idoso que tem espiritualidade envelhece e termina a vida muito melhor. Nossa, que Porque a ideia de finitude, estou chegando perto do fim, ela é ultrapassada pela certeza da vida eterna. A fé Entende? faz com que a pessoa ela tenha certeza que vai acabar aqui o material, mas ela tem uma vida eterna. Então ela não está preocupada com o corpo físico apenas, está preocupada com o espírito. Então ela se conecta mais espiritualmente. Isso aí. E os valores que ela dá para esse plano terrestre são muito melhores. O que a palavra de Deus fala, né? Para a gente não juntar tesouro onde o ladrão rouba e a ferrugem corrói. Então, assim, a gente está pensando naquilo que é eterno é muito melhor. Né? E cuidar bem do corpo, claro. Porque a Bíblia também vai dizer que basta cada dia o seu mal. Isso aí. A gente não tem que se preocupar com o dia de amanhã. Isso tem que viver o hoje. Porque o ontem a gente não tem nada para fazer. Amanhã ainda não chegou. Então a gente tem que viver o hoje. O agora. É isso, é o agora. Até que agora parou, mas teve uma época que estava circulando, né? Um vídeo de pacientes, né? De 2 pacientes com uma determinada doença iguais. Aí uns tinha uma família que orava e outros não. A cura era muito maior por aqueles que tinham ali a família intercedendo do que aqueles que não tinham. E aí entra o apoio também familiar ali. E assim, o apoio familiar, ele vem num caminho que a Bíblia ensina pra gente de honrar pai e mãe, de honrar o idoso. Honrar é provocar admiração. Honrar meu pai é eu fazer que as pessoas admirem ele até sem conhecê-lo. Não é só obedecer, é fazer com que seja admirável. Então, eu falo muito assim para os pacientes, para os filhos, para os netos, leva seu pai na oficina, pede a opinião dele, por mais que você não siga. Pede a opinião da sua mãe, pede para ela uma receita, pergunta para ela se aquela manga está realmente boa. Pede para ela, pergunta a ela. Eu, às vezes, estou no plantão, que eu faço plantão de emergência clínica até hoje, e, às vezes, eu vou atender uma grávida, eu ligo para o meu pai, que já aposentou. Pai, tem uma grávida aqui que está com amidalite, que antibiótico o senhor acha que eu devo passar? Poxa, cara, parece que você é burro, você não aprendeu até hoje. É só para ter esse diálogo com ele se sentir importante. Claro, e porque eu quero honrá-lo como médico, eu quero honrá-lo como pai. Mostrando para ele que a opinião dele, né? Claro, vale muito, que ele continua vivo. Uma vez eu vi uma entrevista, alguém entrevistando o Zagallo, e a jornalista perguntou assim, como é que era na sua época? Eu falei assim, minha filha, eu estou vivo, minha época é agora. Você quer dizer quando eu era jogador ou quando eu era treinador? Muito verdade, bom. isso. É verdade. É isso. Não, e isso é muito importante. Eu lembro que a minha avó ficou uns 20 e poucos dias interna. Não tinha um dia, por mais que ela tivesse no CTI, que ela às vezes nem notasse a nossa presença, reconhecesse, mas sempre tinha alguém da família, 1 ou 2 ia lá visitar ela, até o último dia. Então, isso aí é uma questão de honra, sabe? A tudo que ela fez. Eu creio que lá... E se eu tivesse sido médico dela, eu falaria para ela o que eu falo para todo paciente. Olha, isso é um patrimônio seu. É um patrimônio que você construiu. Então, usufrua mesmo desse patrimônio. Tem uma família que cuida. Deixou um legado, né? Ela deixou um legado. Significa que ela honrou, primeiramente, os filhos, aos seus entes queridos, ela está sendo honrada, né? Pelo legado que ela deixou. Eu tenho uma paciente de 96 anos, cristã como nós, crente como nós, batista como nós, esposa de pastor que vai sozinha para consulta. Sozinha. É bom por um lado, mas por outro... nunca tem ninguém com ela. Bom porque ela consegue caminhar sozinha, isso, amém. Mas aí, pelo outro lado, ela não tem o suporte da família, não é isso? Não tem. Ela não tem uma rede de apoio. Não tem uma rede de apoio. E o idoso, muitas vezes, não quer a ajuda. Mas, quando ele recebe... Ele gosta. Ele recebe reclamando, porém gostando. Mas ele se sente cuidado. Não sei por que veio comigo. Tá perdendo o trabalho. Mas faz parte, na verdade, reclamar, né? Para, mãe, para de falar. Eu vim porque eu te amo. Se os filhos estiverem assistindo em casa, já ficam preparados. Eu estou reclamando mais, é porque eu estou começando a chegar já nessa idade mais avançada. Doutor, a gente chegou aqui no nosso instante final, mas eu queria te pedir uma coisa, que deixasse um recado, uma mensagem para os homens
principalmente, porque, como o senhor disse, as mulheres já têm, por hábito cultural, se prevenirem. Os homens ainda existe esse paradigma aí, existe essas coisas todas, né, esse tabu que os homens, né, têm de ir lá fazer o exame, se tiver alguma dificuldade sobre o toque. Existe isso por causa da questão da masculinidade. Existe. Deixa um recado para essa galera aí, para essa rapaziada se conscientizar, porque o nosso objetivo aqui é conscientizar o nosso público, principalmente os nossos irmãos, né? É isso aí. Meu irmão, deixa de ser bobo. Procura seu médico, confia nele, olha para o seu futuro com ânimo e carinho. Sabe uma coisa que eu costumo dizer? Muito assim, eu falo para o paciente, a gente tem que preocupar quando você estiver com 100 anos. Ah, eu não vou chegar lá. Eu nem quero viver até 100 anos. Eu falo, mas você não tem poder de escolher sobre isso. Então vamos planejar isso juntos? Ah, vamos. Aí eu conto uma história. O ser humano é o único animal da natureza que nasce 100% dependente da mãe. O filho da cachorrinha, da gatinha, da égua, da vaquinha, da coelhinha, ele nasce e anda. E nós, que somos a coroa da criação, que somos a imagem e semelhança de Deus, nascemos 100% dependendo da mãe. A gente morre a um palmo da mãe e não consegue mamar. Isso talvez tenha uma sabedoria divina para a gente aprender a depender, porque um dia, se a gente estiver vivo, seja aos 100 ou aos 150 anos, a gente vai depender de alguém. Então, não quero morar com ninguém, quero morar sozinho. Tudo bem, mas escolha com quem você vai morar quando não puder mais morar sozinho, antes que escolha por você. Tome a decisão antes que tome de você. Uma coisa que eu falo sempre, você quer cuidar da sua própria vida, quer ser respeitado? Mostra que você está se cuidando. A melhor maneira de você tomar a gestão de um filho, de um neto, é demonstrar que tem cuidado. Por exemplo, minha filha, leva essa mesa de centro para sua casa, porque eu estou morrendo de medo de dar uma canelada nela. Poxa, a mamãe tem consciência. Eu não preciso falar para ela agendar com o médico. Filho, me ajuda a vender meu carro, eu quero aplicar o dinheiro. Não acho que tá bom de eu dirigir mais, não. Pô, meu pai é cara sábio pra caramba. Tá certo. Deixa o coroa em paz. Na hora que ele precisar, ele vai ir no médico. Por quê? Porque ele está se cuidando, ele está um passo à frente. Então, a melhor maneira de você tomar a gestão é você cuidar e demonstrar que está cuidando da própria saúde, que você está prevenindo, que você está tomando prazer por cuidar. E uma coisa que eu acho muito preocupante é a gente aprende a gostar de coisas que vão ser ruins. Então a gente tem que desaprender algumas coisas que a gente aprendeu a gostar e aprender a gostar de outras. E tem que tomar cuidado, porque as coisas não são 100% boas, nem 100% ruins. Você pega um maratonista, seja profissional ou amador, maratonista, desses que fazem 42, 44 quilômetros, invariavelmente tem problema nas articulações. Então, aquilo não é uma expressão absoluta de saúde. Você pega uma pessoa que não tinha predisposição e passa a ter o problema. Por quê? Porque está exagerando. A pessoa passou a ter o prazer de fazer algo que parece bom para a saúde, mas que ultrapassou um pouquinho o limite. Então, assim, as coisas não são tão óbvias. É a gente ter sinceridade, ouvir a pessoa que está do lado da gente, que ama a gente, que a gente ama muitas vezes, né? É verdade. Parece que está querendo irritar a gente, né? Mas não é, não. Bem sabeis do que estás falando. Olha aí. Doutor, muito obrigado pela meu sua presença, ter disponibilizado o seu tempo aqui. Tinha que ter muito mais tempo. A gente tem que... Eu falei que a gente agora vai ter que começar a fazer uns podcasts igual tem os outros aí de 2 horas. Mas aí a gente não tem esse tempo todo, porque a gente está aqui dentro do Atitude TV. E também agora eu queria dizer que a gente está no Bem Mais TV. A gente está na televisão, no canal da Atitude, né, no Bem Mais TV. E aí a gente tem que seguir as regras do jogo. Isso aí. Dentro do tempo que a televisão tem, que o canal do YouTube tem, pra gente poder divulgar da melhor forma possível. Mas também é bom que fica aquele gostinho de quero mais, né? Isso. E quem quiser saber mais, vai no Instagram do Dr. Rubens. Vai lá, tem muito vídeo legal lá. Tem muito vídeo, pega na mensagem, manda mensagem lá pra ele responder, marca uma consulta. Isso. Bom, eu queria agradecer o pessoal da Atitude Story também, divulgar aqui material, você que gosta de ler. Estão com a indicação de um livro muito legal, O Vinho Novo é Melhor. O doutor disse que já leu esse livro aí, que é bem legal. Muito Eu já li também, já gostei leu. muito. E tem aqui o do Luciano Subirá,
Voz de Muitas Águas. Luciano Subirá é um profeta desse tempo, é um teólogo, é um homem muito inteligente, no qual tem muitos livros, mas esse livro aqui está sendo indicado aí, Voz de Muitas Águas. Então, se você gosta de ler, vai lá no Atitude Story, aqui é a nossa lojinha que fica aqui na Igreja Batista Atitude, aqui na Barra da Tijuca. Tem bíblias de estudo, devocionais, o devocional do pastor Josué, Amanhã com Deus, está lá à disposição. Tem muitos livros com assuntos relevantes. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, da Atitude TV, inscreva-se, clique em todas, curte, comenta e compartilha. E outra, inscreva-se lá siga o nosso Instagram, @Ministério da Família IBA. Siga lá e siga o Atitude Família Cash. E eu quero dizer para você que foi muito bom estar com vocês. E saúde, paz e prosperidade. Até o próximo Família Cash.